Essa história começa no pior momento possível. Um homem coberto de poeira e desesperança levanta um olhar pro céu destruído e pergunta: é assim que termina? Com a voz fraca, ele começa a pedir desculpas, confessando que foi fraco e que não conseguiu proteger ninguém. E que no final das contas, o verdadeiro herói sempre foi outro. Mas antes que a culpa o engolisse por completo, uma mulher se levanta e corta ele no meio da sua autodepreciação, falando que ele estava errado, porque de fato ele é o verdadeiro herói. Ela fala isso com tanta convicção que por um segundo o silêncio pesa. Lembra que todos ali deram o seu máximo. Ela fala que se o Chris tivesse aprendido esgrima um pouco antes, talvez tivesse até atingido 9 estrelas, talvez até chegasse nas 10, talvez eles pudessem ter vencido, mas eu talvez não salva ninguém. Mas se talvez você deixar o like já vai ajudar muito, mano. Então não esquece não. Já baixa a tela aí, deixa o like e é nóis. De volta com a história. Ivan, o cara que era bom em tudo, fazia tudo, mas nunca era o protagonista, ficou conhecido como um grande personagem extra. Aquele que estava sempre lá, mas nunca no sempre. A jornada dele começou aos 20 anos, quando fugiu do clã onde nasceu. Cheio de sonhos, ele queria sucesso. Queria ser alguém. Enquanto fazia bicos no becos da cidade, viu uma cena que mudaria tudo. Wyverns voando pelo céu, Império Mágico sendo invadido e o Rei Demônio da Carnificina aparecendo. Começava ali a Era da Destruição. No meio do caos, enquanto todo mundo gritava e corria, Ivan viu um cartaz colado torto no muro. Recrutamos os aventureiros para acompanhar o herói. E foi aí que ele pensou, essa é a minha oportunidade. Se juntou ao grupo com os olhos brilhando, achando que estava prestes a alcançar a glória. Só que os sonhos desmoronaram quando o plano falhou. O herói perdeu e o domínio da luz caiu. E o mundo mergulhou nas trevas. Agora, diante do fim, Evan solta. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria o Chris. Ele deveria ter sido o herói. E o Chris, cansado, encostado em uma pedra, responde para ele: voltar para quê? Para reviver tudo isso? Para sofrer tudo de novo? Uma vida de dor já é mais do que o suficiente. Chega de sonhar com o impossível. O mundo já acabou. O céu escurecido e rachado parecia prestes a desabar. Todos olham para cima e o Chris encerra com uma voz baixa, quase como se falasse só para si. Bom, é isso mesmo. Acabou. Mas então ele sussurra algo. Se existir uma próxima vida, não que exista, mas se existir, espero nascer na família de um nobre rico. Esse foi seu último pensamento, antes de tudo apagar. De repente, ele abre os olhos e tá encarando as próprias mãos. Basicamente, ele renasceu e agora tá no corpo de um jovem mestre do Império Mágico. E não era em qualquer casa não, tá? Ele tava morando literalmente no clã da magia negra. Sim, da magia negra. Nome bravo, não? Esse clã é um dos 12 pilares que sustentam o Império. E pelo que ele descobriu, voltou a exatos 15 anos no passado. E olha, por mais que ele achasse que já tinha visto de tudo na vida anterior, ele definitivamente não esperava encontrar bestas demoníacas cuidando do jardim, tá ligado? Mas até aí tudo bem, né? Ele conseguiu confirmar a identidade do corpo que agora ele obtém. Seu nome agora é Christian von Baron Casar, mas a gente vai chamar só de Christian. Rico, nobre, magia poderosa, família influente, finalmente protagonista de um Sekai decente, né não? Lógico que não. Corta para ele tomando um chazinho lá com uma mulher raposa que tava explicando a linhagem absurda da casa onde ele caiu. Ela contou que o clã Casar era uma ramificação da nobreza da magia negra, com reputação impecável e mais dinheiro que juízo. E é claro, vários herdeiros. O Christian, ou melhor, o coach original, né, o dono original desse corpo, era um problema ambulante, tá ligado? O tipo de cara que arranjava confusão só de existir. Até o próprio pai dele já tinha largado de mão. O Prota então pergunta se ele mudou, né, se direitou, se pá. E a raposinha ali responde que não, ele foi mesmo assassinado pelos parentes. De volta ali à realidade, o Protinha tava suando frio, mano, literalmente em pânico. Tudo que ele tinha sonhado era ser um filho mimado de uma família rica. E agora ele tinha acordado no corpo de um cara que ia morrer em 2 anos. Mano. E o pior, assassinado dentro da própria casa. Ou seja, o Christian original devia ser uma decepção tão grande, mas tão grande, que até uma família nobre que valoriza a honra acima de tudo, decidiu resolver o problema com uma faca nas costas. O protagonista tenta racionalizar ali e pensa: tá, se eu ficar quietinho no meu canto, talvez eu sobreviva, né? Só preciso manter o perfil baixo e aproveitar o dinheiro. Fingir que eu sou um inútil com classe. Mas logo ele cai na real que isso nunca vai acontecer. Porque no fundo ele já sabia. A guerra vai começar, e tudo aquilo de antes vai acontecer de novo. E agora ele tem 2 anos para sobreviver da própria família e 5 para impedir o fim do mundo. O motivo do Rei Demônio iniciar a guerra era sacrificar a humanidade para completar o Ragnarok. Mas quando perceberam isso, já era tarde demais. O domínio da luz já tinha caído e o mundo já tinha ido de game over. E agora, se o Prota quiser continuar respirando, não tem que só sobreviver, tem que pedir o fim do mundo também. Só que tem um detalhe. O Rei Demônio não era só o responsável por ter puxado o gatilho da guerra. Ele também era um queridinho de todo o demônio poderoso do Império Mágico. E olha só, todos eles são leais a ele até hoje. Então, pro nosso herói impedir isso, ele vai ter que ser mais poderoso que o próprio Rei Demônio. E ainda pior, ele vai ter que virar um novo Imperador Demônio, chefe de tudo. E agora ele tem 5 anos até a destruição começar. Ou seja,
vai ter que começar logo. Corta pro pai dele bravo, batendo na mesa, falando que não era pra ele ter saído do quarto. Pratinha nesse momento até tremeu, quase a alma saiu do corpo. O velho dele pergunta como que ele tem cara de aparecer ali depois do incidente que ele causou. E o Prota já pensa, nossa, que cara calmo, graças a Deus. Mas ele também não podia recuar, né? E se quisesse botar seu plano em prática, ele ia ter que limpar a imagem podre dele. Então ele engole o orgulho, abaixa a cabeça e pede perdão por tudo que ele tinha feito. O velho fala que ele deve estar brincando com a cara dele, porque depois da última confusão, ele definitivamente não vai acreditar nessas desculpas do Prota. E o herói ali fica pensando, meu Deus, eu nem sei o que eu fiz, tô tomando aqui de graça. Ele pede desculpas e fala que a culpa é toda dele. Ele diz que há 3 dias havia perdido a memória, mas desde então começou a refletir, pensar no que era e percebeu que viveu muito errado. E o Prota concorda, falando que palavras não significam nada e que ele quer mostrar com suas ações. Ele pede para que o Conde o envie para a Caverna das Punições e deixa ele lá por um mês para que ele possa provar que é diferente. E aí nos é revelado que essa caverna aí não é uma salinha de castigo qualquer. É um lugar feito para condenar demônios de alto escalão, tipo zero luz, zero som, zero toque. Seus 5 sentidos viram um vácuo. Alguns piram em 3 dias e ele tá pedindo para ficar lá por um mês. O Conde pergunta surpreso se ele realmente quer isso, e se ele tem certeza que aguentará ficar lá por esse tempo. E o Prota responde que não, mas sabe que esse é o único jeito de recuperar a confiança do seu pai. O pai respira fundo e pergunta se ele tem ideia de quantas vezes eles já tiveram aquela conversa, que cada vez ele só deixou mais e mais decepcionado. Mas ele vai entrar no jogo e lhe dá uma última chance. No entanto, se nada mudar depois desse um mês inteiro, ele o banirá do clã para sempre.